boa tarde. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, iniciando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos pela intercessão da Virgem Maria os dons do Espírito Santo necessários para o nosso crescimento nesse estudo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Damos continuidade. Estamos na primeira estrela, da coroa de 12 estrelas da Virgem Maria, o dogma da Imaculada Conceição. Então, vamos continuar a nossa leitura. Foi o mesmo Papa Pio IX que juntamente... Só um pouquinho, que está meio desfocado. Foi o mesmo Papa Pio IX que, juntamente com o Concílio Vaticano I, realizado em 1870, proclamou o dogma da infalibilidade papal, questionado por muitos na época. Gente, no nosso último vídeo eu terminei falando que quando o Papa ele declara oficialmente alguma coisa em nome da Igreja, este dogma, esta declaração não pode mais ser questionada. Então, é a infalibilidade papal. O Papa declarou oficialmente, ele não o fez sem antes rezar muito, sem antes ouvir os seus conselheiros, sem antes estudar muito o assunto. Muitas vezes foram convidados, convocados, concílios, conclave é o que escolhe o Papa, mas diversos sínodos, o Papa sempre pede ajuda quando ele acha necessário, e ele não declara uma coisa sem ter certeza vinda do Espírito Santo, porque quando ele faz uma declaração oficial, essa declaração ela é infalível, infalibilidade papal. Então, isso foi decretado em 1870 no Concílio Vaticano I. Ou seja, o concílio é a reunião da igreja completa, representantes de todos os lugares do mundo. E esses todos concordaram que o Papa é infalível nas suas declarações oficiais. Enquanto os padres conciliares, então do concílio, discutiam a conveniência dessa definição, levantaram-se em todo o mundo, principalmente na Alemanha e na França, muitas críticas contrárias. Os jornais e as revistas enchiam suas páginas com os mais grosseiros ataques contra o Papa e os bispos. Então, gente, olha para vocês verem, foi muito atacado esse concílio, quando ele ia declarar essa infalibilidade papal. Muito preocupado, o cardeal Antonielli, secretário de Estado, reuniu um grupo de cardeais e foi com eles à presença do Papa Pio IX, suplicando-lhe que adiasse a definição dogmática da infalibilidade papal para o bem da igreja. Então, eles tiveram medo, O secretário de Estado, os cardeais que foram lá conversar com o Papa Pio IX, tiveram medo das consequências dessa declaração. Mas, Pio IX ouviu com calma a exposição do cardeal e, em tom decidido,
iluminado pelo Espírito Santo e guiado por Maria, respondeu: comigo está a Imaculada, eu vou adiante. Gente, vamos levar essa frase para a nossa vida. Rezar, pedir as luzes do Espírito Santo, e quando a gente tiver feito tudo conforme esse Papa, buscado conselho, rezado, possamos, iluminados pelo Espírito Santo, dizer: comigo está a Imaculada, eu vou adiante. Ter fé naquilo que Deus quer para a nossa vida. E o Concílio Vaticano I definiu o dogma da infalibilidade papal. Que bela expressão que cada um de nós pode repetir nas horas de luta. Comigo está a Imaculada. O Catecismo da Igreja Católica afirma com toda a certeza. Então, está no Catecismo da Igreja Católica, sobre o qual eu falei, já algumas vezes. Na descendência de Eva, Deus escolheu a Virgem Maria para ser a mãe de seu filho. Cheia de graça, ela é o fruto mais excelente da redenção, desde o primeiro instante de sua concepção. Redenção aqui, gente, é a salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela é o fruto mais excelente da salvação que Jesus nos deu. Ela é o principal, o fruto mais excelente, poupada de todo o pecado original. Nós somos salvos, ela foi poupada. Foi totalmente preservada da mancha do pecado original e permaneceu pura de todo o pecado pessoal ao longo de sua vida. Então, isso está no parágrafo 508 do Catecismo da Igreja Católica. Além de todas as razões acima apresentadas que nos dão a certeza da Imaculada Conceição, a própria Virgem Maria em pessoa quis confirmar este dogma. Foi quando, em 25 de março de 1858, na festa da Anunciação, revelou seu nome a Santa Bernadette nas aparições de Lourdes. Disse-lhe ela: eu sou a Imaculada Conceição. Lembrando, gente, Santa Bernadette era uma menina pobre, muito pobre, analfabeta, não tinha facilidade de aprender. Ela tinha uma dificuldade enorme. Para ela se tornar freira, foi sofrido. Ela custou aprender a ler e escrever. Catequese, a catequista dela declarou: essa menina não é capaz de fazer a primeira Eucaristia porque ela não aprende. E foi a ela que a Virgem Maria declarou: eu sou a Imaculada Conceição. Isso tornou a aparição aceita pela igreja como verdadeira, porque aquela menina não tinha capacidade, nem mesmo intelectual, de inventar uma frase dessas, nem de entender essa frase ela era capaz. A partir daí, o padre Peyramale, que era o cura de Lourdes, passou a acreditar nas aparições de Maria, a pobre Bernadette, e com ele toda a igreja. Em 27 de novembro de 1830, Nossa Senhora apareceu a Santa Catarina Labouré, na Capela das Filhas da Caridade de São Vicente de Paula, em Paris, e lhe pediu para mandar cunhar e propagar a devoção à chamada Medalha Milagrosa, precisamente com essa inscrição: ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Então, palavras da própria Virgem Maria: eu sou a Imaculada Conceição, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Quantas graças essa devoção tem espalhado pelo mundo. Inclusive, a medalha não é chamada de medalha milagrosa à toa, né, gente? Ela, desde o momento da sua primeira distribuição, desde a primeira medalhinha cunhada, ela foi extremamente milagrosa. Ela curou
muitas pessoas, né? Houve se eu não me engano aqui, gente, a gripe espanhola, mas eu não tenho certeza porque já faz um tempinho que eu li. As pessoas estavam morrendo, né? E as freiras, que eram religiosas naquela época, né? Os hospitais, elas colocavam as medalhinhas debaixo do travesseiro daqueles que estavam lá doentes, morrendo, e essas pessoas se curavam. Então, rapidamente a devoção se espalhou pelo mundo todo. Maria, por sua Imaculada Conceição, foi o marco inicial de nossa salvação. Por que o marco inicial? Porque Jesus nos salvou, e sem ela não teria Jesus. E será sempre aquela que nos levará à fonte da mesma salvação, Jesus Cristo, o esplendor da verdade. Jesus entrou no mundo através da Virgem Maria, e ele entra na nossa vida através da Virgem Maria. Hoje, mais do que antes, é preciso fazer-lhe muitas vezes aquela famosa oração que os cristãos do Egito já lhe dirigiam no século III. Nós vimos, então, que o século III está muito antes, né? Muito antes da declaração da Imaculada Conceição. A declaração da Imaculada Conceição foi, então, no século VI. Não, no século IX, né? 1870. E já no século III, né? Era rezado. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, ó Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Maria Imaculada, rogai por nós. Gente, essa é a oração mais antiga de que se tem notícia. Ela foi encontrada, né, escrita, e os cristãos, então, do século III rezavam ela. Vamos rezar novamente. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, ó Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Maria Imaculada, rogai por nós. Essa oração ela deve ser feita com frequência por todos os cristãos, porque ela realmente nos coloca debaixo da proteção da Virgem Maria Imaculada, né? Pedindo a ela essa intercessão de mãe. Escutemos o que nos diz São Bernardo, que viveu de 1090 a 1153. Ele era abade, né, e doutor da igreja. O poeta apaixonado de Maria em seu famoso sermão sobre o Missus Est. Ó tu, quem quer que sejas, que nas correntezas deste mundo te apercebas, antes de ser arrastado entre procelas e tempestades, do que estar andando sobre a terra, desviares os olhos dessa estrela, se não queres afogar-te nessas águas. Então, antes, né, ser arrastado em procelas e tempestades, do que andando sobre a terra, desviar os olhos dessa estrela. Se levantam... Peraí, só um pouquinho. Se levantam os ventos das tentações, se cais nos escolhos dos grandes sofrimentos, olha a estrela, invoca Maria. Então, nas tentações e nos grandes sofrimentos, basta olhar a estrela, invocar a Virgem Maria, né? A gente vai encontrar a saída. Se as iras ou a avareza, ou os prazeres carnais se abaterem sobre a tua barca, olha para Maria. Então, a Virgem Maria também é um antídoto contra a ira, contra a avareza, contra a luxúria, né? Tentações, sofrimentos, ira, avareza, luxúria.
se perturbado pelas barbaridades dos teus crimes, se amedrontado pelo horror do julgamento, começas a ser sorvido em abismos de tristeza e desespero, pensa em Maria. Gente, os abismos de tristeza e desespero, eles são causados pelo demônio. O demônio nos tenta a pecar, depois ele nos acusa do nosso pecado. Ele é o acusador. Ele quer nos meter em abismos de tristeza e desespero. A Virgem Maria nos tira de lá. Ela nos ensina a não pecar mais. Ela nos ensina a reparar os pecados cometidos. Nos perigos, nas angústias, nas dúvidas, pensa em Maria. Ou seja, antes de pecar, né, gente? Vamos pedir ajuda à Virgem Maria. Perigos, angústias e dúvidas. Invoca Maria, que ela não se afaste de teus lábios, não se afaste de teu coração. Quanto mais unidos à Virgem Maria, mais distantes do pecado estaremos. Mais